Bem-vindos, bem-vindos a mais uma aula da metodologia Meu TCC. Esse canal que de verdade existe para você poder assistir essa aula, poder entender uma ferramenta, um conceito, entender uma ação e aplicar de imediato no TCC. Eu quero de verdade que você possa assistir essa aula, pegar o seu conteúdo e aplicar de imediato em seu TCC. E nessa aula de hoje, eu prometi para você 3 temas de TCC para direitos humanos. Eu vou entregar mais do que 3, porém, só prometi 3, tá bom? E mais do que você assistir um vídeo que te fala 3 temas para direitos humanos, mais importante do que isso, de verdade, eu quero que você entenda, primeira coisa, que o tema do seu TCC não é a coisa mais importante do mundo. Mais importante do que o tema do seu TCC é justamente o problema de pesquisa. Né? Qual a sua problemática? Quando você tem uma problemática, de verdade, o tema ele cai no seu colo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é comum eu ouvir pessoas com boas ideias, porém sofrendo demais para escrever o TCC. Porque se abraça assim, sabe, com essa coisa, com essa ideia, assim, e se abraça assim, ó, com essa ideia de, eu tenho que ter um tema, um tema bom, um tema delimitado, um tema específico, meu tema. E aí a pessoa, de verdade, ela acaba até sendo tola. Porque ela se concentra tanto em ter um tema que ela esquece que o TCC tem outros elementos, tá? Se concentre no seu problema de pesquisa. Porque quando você tem um problema de pesquisa, o seu tema, seus objetivos gerais e específicos, justificativa, metodologia, referencial teórico, hipótese, enfim, todos esses elementos estruturais do seu TCC, eles vão vindo com muita facilidade, tá? Porque um TCC é justamente essa proposta de você pegar um problema, pegar uma situação que ainda não tem uma resposta definitiva ou que existem várias possíveis respostas para responder aquela pergunta e investigar aquela situação. Um TCC serve para isso. É uma investigação de algum problema. Por isso que é tão importante você ter um problema no seu TCC. Uma segunda coisa que eu quero conversar com você é que mais do que você se apegar a esses 3 temas de direitos humanos, que você entenda a forma de raciocínio, que você entenda o caminho para você ter quantos temas você quiser, para que você possa escrever o seu TCC sem estar refém da dependência de outra pessoa dizer para você o que fazer. Eu quero que você possa bater no peito assim, ó, e dizer assim, ó, eu fiz o meu TCC. Você possa pegar o seu texto assim, sabe, vamos supor que esse livro aqui é o seu TCC. Você pegar o seu TCC, olhar para ele e falar, coisinha linda, você é linda, você é linda, você é lindo, sim. Cara, parece idiota eu falar isso. Mas eu quero que você tenha esse prazer, essa satisfação de poder olhar para o seu texto, mostrar para qualquer pessoa e dizer, foi eu que fiz, é meu TCC. Que mais do que ser apenas uma fase penosa na sua vida, você possa olhar para ela e ver o quão capaz, quão forte você é. Que você possa celebrar esse encerramento da sua faculdade, da sua pós-graduação, enfim, esse momento de encerramento, tá bom? Então vamos lá, né? De maneira muito objetiva aqui, já agora para a aula. Vamos lá, existe essa confusão entre problema e tema. Vamos começar então explicando o que é um problema, o que é um tema, o que é um assunto. Vamos lá. Vou escrever um TCC, seja um artigo científico, seja uma monografia, seja o que for. Vou escrever. O que é que eu preciso? Preciso entender o que é aquilo. Aquele TCC é o quê? É uma investigação sobre um problema. É uma investigação. Eu vou investigar, eu vou buscar saber alguma coisa sobre algo e apresentar isso de maneira científica para outras pessoas.
Então a primeira coisa que eu preciso é de um problema. Esse problema vai me trazer um tema. E esse tema pertence a algum assunto. Então o que é um e o que é outro? Vamos lá. Para você entender, eu vou fazer uma analogia. Você gosta de bolo? Bolo. Imagina um bolo lindo, gostoso, com uma baita calda assim por cima, que você olha e dá água na boca. Você fala, meu Deus do céu, eu quero muito comer esse bolo. Nossa, quero muito comer esse bolo. Aí, tá, você vai pegar e vai comer o bolo inteiro, pegar assim um bolão assim, fazer devorar tudo de uma vez só? Não. Você não faz isso. O que você faz? Por mais que você esteja com muita vontade de comer aquele bolo, você vai fazer um corte de um lado e do outro. Vai pegar aquela fatia e vai comer a fatia. Você vai comer uma fatia de bolo. Pode ser uma mega fatia de bolo, mas ainda é uma fatia. Por que eu estou fazendo essa analogia com tanta ênfase? Porque você entenda o seguinte. O assunto do seu TCC, esse bolo inteiro, gostoso, que você olha e fala, eu vou comer você. Tô nem aí pra dieta. Depois eu faço academia para pagar essas gordurinhas, mas eu vou comer esse bolo. É esse sabor, tá? O assunto é esse bolo, né? E aí, de acordo com o assunto, né, você vai ter assuntos de ciência política, assuntos de educação física, assuntos de psicologia, assunto de direito, assunto de nutrição. Existem vários assuntos, assim como existem vários sabores de bolo. Mas o assunto é, né, aqui nessa analogia, o bolo. Daí, quando você faz esse recorte, esse corte de um lado e do outro, você tem uma fatia, você tem um pedaço desse bolo, tá? E aí, isso é o tema. O tema é justamente esse recorte de conhecimento. É esse pedaço de conhecimento, tá? E o que é o problema? Um problema de pesquisa é uma inquietação, é um questionamento, é uma pergunta. O seu problema de pesquisa, inclusive, ele vem em formato de pergunta. Se você não assistiu a aula que eu falo sobre os elementos essenciais do problema de pesquisa, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Aqui o card, você vai clicar nesse card, você vai assistir essa aula depois. E vou deixar o link na descrição do vídeo. Porque quando você terminar essa aula, então você assiste para você saber quais são os elementos essenciais do problema de pesquisa. Inclusive, deixa eu falar para você um assunto sério, deixa eu até voltar para mim aqui. Inclusive, é o seguinte, a proposta dessas aulas aqui é que você assista e aplique de imediato. Assistiu, aprendeu, aplica de imediato. Porque não precisa ficar perfeito, mas você precisa fazer o seu TCC. Então, se você puder colocar na sua televisão essa aula, assiste essa aula na televisão. Ah, Henrique, não tem uma televisão. Então assiste no celular. No celular, chega a notificação, você quer dar uma olhadinha aqui nas redes sociais. Então o ideal, coloca na televisão. Ali, ó, 45 polegadas, 55 polegadas, 70 polegadas Full HD para você assistir essa aula, ter esse direcionamento. Coloca lá na televisão, pega o seu notebook, vai assistindo a aula e vai aplicando no seu TCC. É assim que você assiste essa aula, otimizando o seu tempo e produzindo o seu TCC. Com menos dor de cabeça possível. Não vou falar sem dor de cabeça, pelo amor de Deus, mas com menos dor de cabeça possível. Tá bom? Então vamos lá. Entendido tudo isso, o problema de pesquisa é esse questionamento, é essa pergunta, é essa proposta de investigação que você fala, que você faz. É quando você fala, ei, eu quero saber tal coisa. Essa tal coisa que eu quero saber pertence a esse pedaço de conhecimento. E esse pedaço de conhecimento está dentro de um assunto maior. Tá bom? Então,
O problema de pesquisa é como se fosse dentro daquele bolo de conhecimento. Assunto. O problema de pesquisa, ele é a faca que faz o recorte, que faz a delimitação do seu tema. Que diz se vai ser maior, menor a fatia do seu bolo. Que diz qual o tamanho do seu tema, tá? O problema é quem delimita o seu tema. Porque o problema é a faca que corta a fatia do seu bolo. Ficou claro agora para você? Tá na paz? Então vamos lá. Esse recorte, tá? Ele pode ter, né? Existem vários recortes que você pode fazer. Existe recorte temporal, recorte de idade, de espaço, de público e etc. Vou dar exemplo. Você pode dizer no seu trabalho que você vai fazer, por exemplo, uma revisão sistemática de alguma situação e vai pegar trabalhos publicados nos últimos 10 anos. Você pode fazer um recorte de idade, dizer, olha, eu vou investigar como é que esse problema acontece no público de 18 a 24 anos de idade. Olha, eu vou investigar como é que esse fenômeno acontece no espaço de Recife. Como é que esse fenômeno acontece dentro de Pernambuco. Se esse fenômeno acontece em Pernambuco, igual ele acontece no Rio Grande do Sul. São recortes de espaço ou de público. De dizer, olha, eu quero saber como é que isso acontece somente com mulheres, como é que isso acontece somente com homens, como é que isso acontece somente com crianças. Eu quero investigar, por exemplo, eu quero investigar se se a psicoterapia comportamental, como é que a psicoterapia comportamental auxilia o desenvolvimento, né? O desenvolvimento de adultos com toque. Entendeu? Quem é meu público aqui? Adultos que têm o quê? Toque. Como é que a terapia auxilia, né? Ajuda essas pessoas aqui determinadas? Existem N cortes, né? N recortes possíveis. Imagina que tu vai falar sobre Lei Maria da Penha. Você pode fazer um recorte falando o seguinte, olha, eu quero saber como é que a violência doméstica acontece somente com o público de mulheres, de determinada classe social que sofrem esse tipo específico de violência, como, por exemplo, a violência moral. Entendeu? Então, vamos lá. Outra coisa para conversar com você, então, como é que eu começo o meu tema? Já ficou claro essa resposta. Você começa o seu tema pelo seu problema de pesquisa. Porque o problema de pesquisa é justamente essa faca que vai delimitar o seu tema. Porque senão você fica que nem várias outras pessoas que você conhece, eu sei que você conhece. Sempre você vai conhecer alguém que está começando seu TCC e está achando que tem um tema, mas na verdade não tem um tema, ele tem um assunto, ele tem um negócio gigantesco que nem ele sabe o que ele quer fazer. Então, para você não cair nessa bobice, o que você faz? Você começa pelo seu problema de pesquisa. Já começa recortando o tamanho da fatia que você quer. Bom? E como é que você vai fazer isso, tá? De verdade, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, primeira coisa, preste atenção, de verdade. Preste atenção aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai escolher uma situação. Como assim escolher uma situação? Tu tá vivendo a tua vida no mundo, e no mundo o que mais existe é problema. No mundo existe problema. Existe problema na hora de acordar. Você fala, meu Deus do céu, tô com alarme, quero dormir mais 5 minutos. Meu Deus do céu, queria dormir, mas tenho que trabalhar. Meu Deus do céu, tenho que acordar cedo, porque o trânsito na hora que todo mundo tá saindo de casa é horrível. É menino saindo pra escola, é gente indo pra trabalhar, é motorista de aplicativo pra tudo quanto é lado. Meu Deus do céu, eu tenho que sair mais cedo de casa. Então o que existe no mundo é problema toda hora. Até pra você acordar tem problema. Então, quando você acha isso, acha a infinidade de problemas na sua vida, deve você falar, agora eu vou fazer alguma coisa útil com esses problemas. Eu vou escrever um TCC a partir de problemas. Tá? Então você vai escolher uma situação específica. Claro, dentro do contexto do que você quer escrever. Imagina que tu quer escrever um TCC dentro da área do conhecimento de nutrição. Você pode
Por exemplo, pegar uma situação e dizer o seguinte, olha, percebi que quando se alimenta, né, quando se come determinados alimentos, eles despertam mais energia, né? Eu me sinto mais bem disposta. Porém, existem outros alimentos que eu como e eu me sinto pesado, sobrecarregado, só quero ficar jogado no sofá. É uma situação. Dentro da situação de alimentos ali que deixam mais bem dispostos ou alimentos que deixam mais preguiçosos, você pode começar então a fazer o quê? Perguntas de bipolaridade. Escolher uma situação que você quer analisar, investigar, uma situação que você faz, tô sentindo cheiro de problema, hein? Agora você vai fazer perguntas de bipolaridade. É o segundo passo. O que são perguntas de bipolaridade? Eu vou deixar o card aqui, você pode clicar e assistir para você aprender com um exemplo na prática. Eu vou fazer junto com você um exercício para você entender as perguntas de bipolaridade. Eu vou deixar também aqui abaixo na descrição do vídeo. Mas resumidamente, uma vez que você identificou uma situação, você vai fazer perguntas de bipolaridade, ou seja, você vai começar a fazer perguntas em que você coloca a situação de um lado e a mesma situação do outro. É você enxergar a mesma coisa por diferentes ângulos, por ângulos inclusive opostos. O exemplo que eu vou trazer na aula, se você clicar no link para assistir, é o seguinte, olha, a Netflix começou agora a cobrar uma taxa por compartilhamento de senha. Essa é a situação, ok. Dentro dessa situação, vamos começar a fazer aqui perguntas de bipolaridade? Vamos. Então você começa a se perguntar, né? Ou seja, perguntas que colocam a situação de um lado e do outro. Essa taxa, ela estava prevista em contrato? Ela estava prevista em termos de uso? Outra coisa, esse serviço da Netflix, ele é um serviço personalista, enfim, é um serviço só pode ser fornecido para mim ou para qualquer pessoa, né? Esse serviço, em algum momento, ele ficou claro que só poderia ser usado na minha residência ou eu posso usar em outros locais. Como é que essa taxa de compartilhamento de senha vai funcionar? Quais são as regras que eles vão aplicar? Essa taxa, ela é uma multa por eu compartilhar a minha senha ou essa taxa é um plus, é um pagamento extra por eu compartilhar com outra pessoa? Qual é a natureza dessa taxa de compartilhamento de senha? Então veja, você vai fazendo várias perguntas, para você ter uma visão completa daquela situação, né? Inclusive de bipolaridade. E aí dessa maneira você tem agora uma problemática. Você começa a chegar a uma problemática, começa a chegar a uma situação que faz e agora? Isso aí merece uma investigação detalhada. Isso aí parece, parece não ter uma resposta ainda bem clara sobre isso, ou ainda não tem uma resposta satisfatória. Deixa eu investigar isso aqui, deixa eu fazer um baita TCC sobre isso. E aí você chega nesse terceiro passo, que é chegar a uma problemática. Existe uma outra aula, tá? Vou deixar aqui o cardzinho, em que eu explico para você, tá? Esses elementos essenciais de uma problemática. Existe várias aulas aqui. Eu vou ver qual é a aula melhor, adequa, para você poder assistir e entender muito bem essa problemática do seu TCC, tá? E uma vez que você tem essa pergunta-chave do seu TCC, esse problema de pesquisa, aí você vai evidenciar o seu tema. Aí você vai dizer, olha, leitor, meu problema de pesquisa é esse aqui. Se meu problema de pesquisa é esse aqui, o meu tema é esse aqui, né? Se minha investigação é sobre isso, então o meu terreno de estudo é esse aqui, tá? Então, para ficar bem claro para você, eu vou trazer aqui exemplos. Eu prometi 3 temas de direitos LGBTQIA+, né? Melhor dizendo, direitos humanos. Porém, eu vou trazer 5 temas. O mais importante do que você se concentrar no tema em si é você se concentrar na ideia, tá? Então vamos lá. Eu pego aqui essa situação, né? Legislação e direitos LGBTQIA+. Tá? Dentro disso, eu lembro que ele tem um mandado de injunção número 4733, que foi o seguinte: o mandado de injunção do STF definiu que homofobia e transfobia sejam crimes de racismo. Sempre foi crime. Homofobia e transfobia sempre foi crime, tá?
eram crimes, né? Antes já era crime. Você não podia por aí falar o que quiser para as pessoas e sair impune. Né? Existe ali sim uma previsão criminal para homofobia e transfobia. Entretanto, isso não era considerado crime de racismo. O mandado de injunção 4733 transformou em crime de racismo a discriminação por orientação sexual, né? E identidade de gênero. E aí, veja bem, agora dentro dessa situação, veja bem, agora meu problema. Como a criminalização da homofobia e transfobia como crime de racismo garante justiça social? Ora, sempre foram crimes. Agora são crimes de racismo. Mas será que isso, né? Como é que isso garante ali uma justiça social? Tá? Um outro problema de pesquisa, tá? Aqui está o tema, tá? Aqui está o tema. Então, o tema aqui seria a criminalização como crime de racismo, da homofobia e transfobia. Agora, a pergunta, né, de pesquisa seria: de que maneira a homofobia e transfobia como crime de racismo é uma efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana? Como é que a homofobia e a transfobia como crime de racismo, essa mudança legislativa, como é que isso garante a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana? O meu tema aqui, então, a minha fatia, né, de conhecimento seria justamente, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, né, e a efetivação, melhor dizendo, a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana e a criminalização da homofobia e da transfobia, por exemplo. Eu poderia dizer também que o meu tema seria uma análise constitucional da homofobia e transfobia à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Pegando aqui uma outra situação, é o seguinte: os refugiados, né, e o direito LGBTQIA+, no Brasil. Então, dentro desse tema aqui, né? Esse aqui é o tema, tá? Refugiados e direito LGBTQIA+, no Brasil. Né? Dentro dessa situação, o que é que eu posso aqui ter, né, de problemas de pesquisa? E daí temas de TCC. Olha só. Quais são os principais desafios enfrentados por refugiados LGBTQIA+, no Brasil, em termos de acesso a direitos fundamentais como moradia, acesso à saúde e livre expressão de sua orientação sexual? Uma outra, as políticas públicas brasileiras constroem a seguridade social, especialmente a assistência social de refugiados LGBTQIA+, estimulando a autonomia e o reconhecimento intersubjetivo? Um terceiro problema de pesquisa: como a identidade de gênero e orientação sexual dos refugiados LGBTQIA+, afeta a sua capacidade de integração e pertencimento na sociedade brasileira. Veja que esse problema de pesquisa aqui, inclusive, ele pode ser desdobrado para um trabalho de psicologia, de sociologia, por exemplo. Tá? Não fica restrito só ao campo do direito. Então aqui eu poderia trabalhar esse aqui é o tema, né? A identidade de gênero e orientação sexual dos refugiados LGBTQIA+. Meu Deus do céu, seria só isso aqui o meu tema? Sim, só isso aí seria o seu tema. Porque o seu tema, você tem que dizer: leitor, esse aqui é o recorte do meu estudo. Esse aqui é o meu espaço de estudo. Essa aqui é a fatia de conhecimento que eu pretendo investigar. Leitor, eu quero saber sobre o meu trabalho. O tema do meu trabalho são as políticas públicas brasileiras na construção da assistência social para refugiados LGBTQIA+. Leitor, o meu tema de TCC seria... Seria o acesso a direitos fundamentais, né, a garantia de acesso a direitos fundamentais aos refugiados LGBTQIA+, no Brasil. É isso. Como é que nós garantimos para os refugiados aqui no Brasil o acesso a esses direitos fundamentais, considerando que eles pertencem
né, duplamente a um grupo vulnerável, né, por serem refugiados e ainda por cima, refugiados LGBTQIA+. Então, socialmente, eles são mais oprimidos, tá? De verdade, eu espero que você possa assistir essa aula, ter clareza sobre o problema do seu TCC e clareza no seu tema de TCC. E se você, nesse momento, quiser uma orientação comigo para o seu TCC, você pode entrar em contato comigo através da minha rede social, vou deixar aqui a descrição, o acesso aqui, o link na descrição desse vídeo. Você pode conversar comigo, nós marcamos aqui uma reunião. Eu vou orientar você em seu TCC, tá? Fala comigo se isso fizer sentido para você. E de verdade, curta essa aula, comenta aqui o que você aprendeu nessa aula, se fez sentido para você, porque nesse momento eu estou falando com uma câmera. Quando você comenta no vídeo, né, na aula, eu entendo de que maneira eu contribuí na tua vida, na tua jornada acadêmica, tá bom? Então, fica na paz e até a próxima aula.